Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que agora toda quarta-feira, meio-dia em ponto, vai ter um vídeo novo falando sobre posicionamento, sobre vendas, sobre ofertas e tudo aquilo que você precisa saber para você se vender no mercado digital. E eu não estou falando somente de vender cursos, estou falando de vender seus produtos, estou falando de vender seus serviços e também os seus infoprodutos. Então nós vamos direto ao ponto e nós vamos falar hoje a respeito do que impede as pessoas de se posicionar e vender no mercado digital. E eu te garanto, não é falta de curso, viu? Se você já se sentiu travado na hora de fazer a oferta, na hora de oferecer o seu curso, na hora de oferecer o seu produto ou o seu serviço, fazendo um vídeo assim como eu estou fazendo, fica até o final, que esse vídeo é exatamente para você. É aqui que você vai destravar tudo isso e vai começar a vender como nunca. Vem comigo e já se inscreve aqui no canal. Muita gente acha que precisa saber tudo para poder começar a vender. Mas na verdade, o que você precisa é começar. Tem muitas pessoas que têm menos capacidade que você e estão vendendo não somente um serviço, não somente um produto, não somente o seu infoproduto, o seu curso, sua mentoria, mas pessoas menos capacitadas estão conseguindo vender porque elas se permitiram vender, oferecer aquilo que elas já sabem. Então, uma das coisas que eu posso dizer para você, que pode estar atrapalhando você de vender no momento, é simplesmente querer tudo perfeito. E eu vou falar para você que uma das coisas que mais atrapalha qualquer pessoa em qualquer área de fazer qualquer coisa é o tal do perfeccionismo. Uma das coisas que atrapalha muito é o medo do julgamento. Pensar o que os outros vão falar assim, o que o meu primo, a minha prima vai falar de mim porque eu tô agora oferecendo as coisas na internet. Sabe aquela piadinha que todo mundo já escutou? Agora é blogueirinho. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí vem de pessoas que não estão fazendo nada. Você já parou para perceber que pessoas que são altamente produtivas, que vivem em alta performance, elas não param para criticar os outros? Na verdade, se ela parar, vai ser para falar assim: parabéns, você está indo pelo caminho certo. Continue assim, melhore isso e faça com que o seu produto seja vendido cada vez mais. E aí que entra o grande problema. Muitas vezes você está preso no excesso de conhecimento que você tem. Sabe a tal da obesidade cerebral? Parece que é até clichê isso que a gente tem falado. Quando a gente fala assim, a pessoa tem obesidade cerebral, mas na verdade não é clichê. Isso é uma grande realidade que infelizmente grande parte das pessoas que tem grande potencial não conseguem viver. Hoje mesmo eu conversei com uma colega de trabalho e ela falou assim para mim: eu estava afiando o machado. Eu falei: que tal que já está na hora de parar de afiar o machado e começar a cortar umas lenhas? Porque muitas vezes a gente está tentando tanto afiar o machado, lendo um livro, outro, fazendo um curso, fazendo mais um curso, e a gente esquece de executar. Todas as vezes que você vai ler um livro de um grande milionário ou bilionário ou de grandes best-sellers, você vai entender que a primeira coisa que ele fala é, depois que você acabou de sair de um curso, de uma mentoria, de uma palestra, é executar. E toda grande pesquisa, se você for parar para pensar também, depois de toda a teoria que tem, passa mais tempo validando e executando aqueles dados do que simplesmente estudando. Então, uma grande pesquisa que fala somente de teoria, ela nunca é validada. Então, você faz teoria e uma grande execução com dados reais. Por que que eles fazem uma grande execução, um grande teste? Para saber se aquela teoria realmente é válida. Agora você, imagina, você leu ali o livro Mente Milionária e não pôs nada em prática. Como que você pode dizer se aquele livro funciona ou não? Então, existe uma grande diferença entre estudar e executar.
Se os dois não tiverem junto, você não vai conseguir. Eu gosto até de uma referência de um grande player do mercado que ele usa a questão do remo. Ele fala assim, ó, aqui você estuda, rema, estuda e aqui executa. Rema, estuda e executa. Qual que é essa teoria? Essa teoria é simples, que num barco, se você só estuda, você vai ficar girando de um lado para o outro. Se você só executa, você também vai ficar só girando ao redor do mesmo centro, do mesmo eixo. Mas quando você estuda e executa, simplesmente o barco, o bote, ou a canoa, ela vai para frente. Então existe a necessidade de você parar um pouco só de estudar e começar a executar. Lembra que quando você tem execução, além de somente o estudo, você começa a acreditar nos resultados confiáveis, porque tem uma validação daquilo que você está fazendo. Então, o que você precisa é não somente estudar, executar, para que você veja quais são os erros e acertos daquela teoria e você comece a confiar muito mais naquilo que você mesmo está fazendo. Uma das maneiras mais fortes, mais interessantes, mais viáveis de você ganhar confiança, seja no seu produto, seja na sua mentoria, seja no seu serviço, seja no seu infoproduto, não importa. É muitas vezes você trabalhar ou pelo preço de custo ou até mesmo de graça para que você possa criar uma prova social. Como assim, Whindersson? Eu vou te contar esse exemplo de quando eu trabalhava com refrigeração. Quando eu trabalhava com refrigeração, os primeiros serviços que eu peguei a preço de custo para que eu pudesse validar os meus serviços, para que eu pudesse receber o feedback do meu cliente e entender se aquilo realmente fazia sentido do jeito que eu estava fazendo ou se eu precisava melhorar. Quando eu vim para a área do mercado digital, eu comecei a vender consultoria, comecei a vender cursos, eu simplesmente ofereci a minha mentoria para algum grupo de umas pessoas para que elas participassem e recebessem aquela transformação que eu tinha para oferecer, aquele problema que eu poderia resolver na vida deles. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de testemunho de pessoas que eu ajudei nessa época, de pessoas que através da minha vida foram transformadas. Então, a partir daquele momento, o que eu entendi? Que se eu parasse somente de executar e começasse a pôr em execução, as pessoas elas queriam me ouvir, as pessoas elas queriam o meu serviço, elas queriam aquele conhecimento que eu posso oferecer para elas. E é algo que somente você tem. Lembra que seu conhecimento é só seu. Somente seu, ninguém pode tirar, ninguém vai falar como você fala, ninguém vai falar como você fala, ninguém vai atingir as pessoas que você atinge. Então, não se atente, não fique com medo do que os outros vão falar, porque normalmente quem te critica são pessoas que não estão executando. As pessoas que ficam apontando o dedo para você são pessoas que não estão fazendo nada. Essa é a grande verdade. Você tem um grande poder, você tem um grande conhecimento, você só precisa oferecer para que as pessoas certas, as pessoas que realmente precisam, comprem de você. Essa é a grande verdade. Ah, isso quer dizer que você tem que vender tudo? Não, você pode fazer o famoso 80-20. Você entrega 80% daquilo que você sabe de maneira gratuita, mas aqueles 20% é o que transforma a vida das pessoas. Somente você vai ter isso. Eu não tenho como roubar o seu conhecimento, você não tem como roubar meu conhecimento, eu não tenho como roubar o conhecimento do Paulo Vieira, do Pablo Marçal, do Wendel Carvalho, eu não posso, porque é deles, eles adquiriram. Sabe qual é a diferença desses caras para a maioria das pessoas? É que eles absorveram o conteúdo e eles colocaram em prática. E ao colocar em prática, eles começaram a oferecer para outras pessoas. E ao oferecer para outras pessoas, eles começaram a ver que aquilo tinha valor. E automaticamente começaram a enriquecer com o seu conhecimento. E quando você fizer isso que eu estou te falando, que você ofereceu um pedacinho ali do seu conhecimento para outra pessoa de maneira gratuita e recebeu um feedback e a pessoa falou para você o que foi maravilhoso, mas o que precisava melhorar, você vai ter um produto mais afiado, um machado mais afiado. Você vai poder cortar mais lenhas, você vai poder executar mais, você vai poder entregar o melhor
de uma maneira extraordinária. Eu garanto para você que a partir do momento que você entender que esse potencial é só seu, ninguém te rouba o seu conhecimento, ninguém te rouba a sua execução. Lembra que esses pensamentos, querendo ou não, são crenças que foram instaladas em nós. Nós não vamos falar sobre essas crenças aqui agora. Não é o nosso objetivo. Eu só quero que você entenda, através desse vídeo, que você tem um grande produto aí dentro de você, que vale milhares de reais, que vale milhares de vidas, que vale a transformação daquela pessoa. Vale a transformação daquela pessoa que cruzou com você hoje. Pode ser na porta de uma loja, na porta do supermercado, na porta do metrô, na porta do seu trabalho ou que está sentado do seu lado. Lembra que esses pensamentos aleatórios de apontamento, de julgamento dos outros, não vão te levar a lugar nenhum. Eu não quero falar sobre crenças, mas todas as vezes que você ouve a crítica de alguém e se retrai, você está falando que essa pessoa vale mais do que você. E na verdade, você tem que entender que, como na própria Bíblia diz, amai a Deus acima de todas as coisas, seu irmão como a ti mesmo. Se você não está se valorizando mais do que o seu irmão, do que o próximo que está aqui, tem alguma coisa errada. Então você precisa reavaliar isso. Eu vou falar mais uma vez. Quem aponta para você, normalmente não está fazendo nada. Quem aponta para você, normalmente não tem resultados. Porque as pessoas que estão em outro nível, quando vê que você está fazendo alguma coisa, elas batem palmas e falam para você assim: parabéns, você está indo no caminho certo. Corrige só isso aqui. E vai, continua. E isso aí é que uma pessoa acima do nível faz. Porque elas não vão parar, elas estão lá em cima e não vão ficar olhando para baixo. Agora, quem tá ali embaixo vai ficar olhando para cima o tempo todo, tentando te puxar para baixo. Porque as pessoas querem te ver bem, mas elas não querem ver você melhor que ela. Então, o seu produto é único, o seu produto, ele vale muito, o seu conhecimento, ele tem um grande valor. Você só precisa oferecer. Simplesmente oferecer. Parece simples, né? É teoria, execução e oferta. Acabou. Com isso que nós falamos hoje, eu quero pedir mais uma vez para você: se inscreve aqui nesse canal, aciona o sininho para que você receba notificações e toda quarta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo, destravando o seu poder de venda, destravando uma renda na sua vida com o seu conhecimento, multiplicando o seu conhecimento em dinheiro. Vem comigo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!